Quem trouxe a Bíblia? Então abre em Mateus, né? Mateus capítulo 9, versículo 30, capítulo 9, versículo 36, né? Nós vamos abrir em 3 lugares. Para quem acompanhou a missa nesse final de semana, para quem prestou atenção em tudo que o Zé comentou aqui agora, ele fez a leitura, né, do Evangelho de domingo. E eu quero que vocês guardem algumas frases que a gente precisa guardar no nosso coração. Quando Jesus, está escrito assim no versículo 36, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Nós estamos vivendo a geração do cansaço. Todo mundo se encontra cansado. Como é que você está? Morto? Estou cansado. Não dormi, estou trabalhando demais, estou correndo demais. A palavra que você mais escuta, estou cansado. Estou falando alguma mentira? A sociedade do cansaço. Até as crianças estão cansadas. Seja por uma sobrecarga, 9 horas de festa no domingo, segunda-feira, estão mortos. Não consegue nem examinar, porque está morto, não consegue nem abrir o olho. A família está preocupada, não, teve um excesso. Então, por que estamos cansados? Vocês têm uma ideia? Pensem bem. Nós somos cristãos, todos fomos batizados. Somos irmãos. Podemos até não ter muita consciência, nem viver assim, mas somos irmãos. E formamos o corpo de Cristo. O que Jesus falou do cansaço? Vinde a mim, e eu... Estamos buscando o recurso no lugar certo? Então é preciso a gente pensar. A nossa caminhada espiritual, a consciência que nós somos peregrinos, viemos dele, né? Viemos do amor e voltamos para o amor, nós temos um caminho. E nesse processo, desde o momento que eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, fui crismada, nós temos um caminho de conversão. Então eu preciso entender, de verdade, olhar para mim e falar, o que está me desvitalizando? O que está tirando a sua energia espiritual? Por que você está sem, aquele povo está abatido? Por que se você é filho de Deus, está batizado, tem todos os sacramentos na mão, inclusive a Eucaristia, inclusive a adoração ao Santíssimo, por que você está sem forças e abatido? Está vendo que é para pensar? Fico imaginando o olhar, né? Uma das coisas que eu tenho vontade de ver é o olhar de Jesus. Quando ele olhou para aquela multidão, fico imaginando que se ele olhasse para nós hoje, falar, tudo acabado. Não fisicamente tão lindos, mas na alma. Por que abatido? Então vamos pensar nisso. Será que eu sou desvitalizada interiormente porque eu não confio no amor de Deus? Eu não confio que de verdade eu sou a filha única, o filho único, e que o olhar dele está sobre mim. 24 horas. Até enquanto eu durmo, ele toma conta do meu sono. Afinal, não acredito de jeito nenhum. Será que dentro de mim carrego tanta mágoa, uma ausência de perdão, que não me deixa caminhar? Aonde está o problema na sua vida? O que você perdeu? Às vezes eu perdi meu primeiro amor, que é Jesus. Que eu estou falando do primeiro amor é Ele. Daquela paixão de quando a gente o descobre e se apaixona. E eu vou levando a minha vida espiritual igual uma tralha. E entre tantas coisas que eu sou, então, o que você é? Eu sou casado, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou arquiteto. Entre tantas coisas que você é, você fala, não, também sou católica. Mas o que significa isso? O que isso muda? O que isso impacta na sua vida? Compreendem?
Porque enquanto eu não entender aonde está o problema, que eu estou adoecendo do ponto de vista espiritual, eu não tenho a cura. Porque eu não busco nem no lugar certo. Então, às vezes eu não confio em Jesus de jeito nenhum. Eu confio, mas eu não confio. Eu leio essa palavra de Deus, mas ela não é para mim. Essa multidão abatida não era eu. Cansada não era eu. Aí eu fico vendo hoje, né? Eu fico vendo os pais em exaustão no consultório. Correndo loucamente. Os dois trabalhos não se encontram. Porque são motoristas, né? Assim, busca menino, leva menino, corre para lá, corre para cá. É uma agenda das crianças para cumprir, que eu já estou cansada para eles, tanta confusão. Aí você olha para todo mundo exausto. Eu não vejo mais prazer em sentar à mesa. É tudo, olha as horas, só correndo, olha os coitadinhos vêm tudo estressados. Você acha que eu estou brincando? Os 26 anos hoje tomam Ciodoro. Para diminuir a ansiedade. 6 anos. Eu nunca vi isso, que a gente brincava de boneca, né? Eu não consigo compreender. Aí eu vejo todo mundo correndo e as famílias entristecidas. Eu não vejo alegria em ter os filhos, em congregar, estar juntos. É tudo com pressa, é tudo correndo. E aí o pessoal fala, não, eu estou morto, estou cansado. De quê? Correu para quê? Para onde? O que é que nós queremos com a nossa vida? Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês, que eu falo isso muito lá no CTI. Os dias sem alegria, sem uma gargalhada, são dias sem memória. Para e pensa o quão pouco você está rindo. De verdade. Aquela alegria por nada do fundo da alma. Aquela alegria que é a assinatura de Deus dentro de nós. Então eu acho que a gente faz tudo correndo. A gente reza correndo, faz tudo correndo. Beija correndo, fala com o marido correndo. Tudo é rápido. Porque eu tenho pressa, pouco tempo para dormir. Então a gente entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito. Não dá tempo nem de Jesus chegar perto, porque nós já vamos embora correndo, porque está com pressa. Para. Nada. Então, quando a gente pensa no projeto inicial de Deus, o projeto inicial era assim. Lá em Êxodo, nós lemos na missa, domingo. A primeira leitura de Êxodo, vocês imaginam, o povo acampou de perto da montanha e Moisés só para conversar com Deus. Gente, isso é uma coisa surreal, né? Isso me deixa extasiada. Aí sobe Moisés. Deus orienta e fala, Moisés, olha, vocês viram o que eu fiz, porque eu carreguei vocês como sobre as asas de águia. Vocês cantaram aqui. E trouxe vocês até a mim. Então, agora se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha, toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Santo quer dizer separado. Então ele pegou a gente e separou. Ok? Isso é ser santo. Ele pegou e separou. E vocês serão para mim um reino, misericórdia, um reino de sacerdotes. Então aqui Deus fez se eu tiver que traduzir esse evangelho numa palavra, qual que é a palavra? Deus fez o que com o povo? Uma aliança. Ok? Muito obrigada. Deus fez uma aliança. E aí, a gente, na primeira carta dos Coríntios, carta aos Romanos, no capítulo 5, a gente vai entender por que ele fez isso. Paulo falou. Por que ele fez isso? Por causa do amor. Por que ele pegou esse povo, para fazer desse povo um povo de sacerdotes? Ele fez por amor. Paulo revelou aqui. Está no carta aos Romanos, capítulo 5. E fala, porque quando a gente ainda era fraco, Deus nos amou. Quando a gente era pecador, quando a gente era inimigo de Deus, Deus nos amou. Então presta atenção. Ele fez uma aliança, separou aquele povo para ser um reino de sacerdote, por amor, para o quê? Como é que traduz a palavra do evangelho desse domingo? Jesus viu o povo abatido, chamou os discípulos e falou, vai curar os leprosos, vai ressuscitar os mortos, vai, dá vida, avisa que o reino de Deus está próximo. Isso é o quê? Ele separou um povo para ensinar, fez uma aliança por amor, para que cumprisse uma
missão. Então foi isso que nós vimos domingo. Um povo escolhido, que aquele povo é só os nossos, ancestrais ali, povo escolhido, por amor, para fazer uma missão. Que missão? Qual missão? Qual missão? Nós não somos irmãos, Jesus veio fazer o quê? Revelar o quê? Que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai, que nos criou por amor, para vivermos no amor. Que a ausência de Deus vai gerar em nós tantas doenças. Então vai e anuncia a esse povo que Deus está vivo no meio de nós. Vai e anuncia, devolve alegria ao povo, cura as doenças. Quantas doenças estão no corpo e são da alma? Vai, leva isso. Fala, não, filho, ele falou para mim não, falou para os 12. Eu não tenho nada com isso. Não, quem está falando hoje é para você. Para cada um, ninguém escapa desse. Quando a gente reza, na inocência, a gente reza assim: enviai, Senhor, operários, para a sua vinha, porque a messe é grande, os operários são poucos. Você fala, não, nós estamos chamando padre, freio, não, eu sei mesmo. Mas quando Jesus coloca essa missão em nós, porque hoje é cada um de nós, ninguém escapa disso. Filó, mas eu não tenho nenhum talento para isso. Ele não pediu nenhum talento. A gente acha que Jesus quer uma coisa grandiosa, maravilhosa. Não. Ele quer você dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, vivendo como cristão, dando testemunho de que crê em Deus. Isso hoje em dia não é brincadeira. Anunciar Deus com a sua vida. A fé verdadeira é aquela que não contradiz pelos meus atos o que eu falo. Ok? Então eu não posso falar que creio em Deus e ter uma atitude de desespero. Eu creio em quem? Em Deus. Então eu não posso, a minha fé, ela tem que sustentar a minha vida. Compreende como é que eu tenho que passar por um processo de conversão? Então por que eu preciso me ver e falar, por que eu estou desvitalizada? Por que eu não consigo anunciar Jesus se eu não consigo falar dele pela minha vida? Por que eu não consigo ser dócil? Por que eu não consigo ser gentil? Por que eu não consigo ser generosa? Por que a fofoca me atrai tanto? E eu fico louca para falar dos outros. Nó, passou uma fulana, achei a roupa horrorosa. Estou louca para falar com alguém que a roupa dela está horrível. Não consigo guardar a língua. E São Tiago fala, o dia que a gente aprender a frear a língua, nós salvamos o corpo. Nós não conseguimos. Não conseguimos não julgar. Não conseguimos não condenar. E ele pediu para fazer isso no Evangelho. E se a gente, na verdade, nos mandamentos de Deus, se a gente quebra um, nós quebramos os 10. Porque na verdade, os mandamentos de Deus correspondem a amar a Ele e amar o irmão, porque a gente transborda de amor por Ele. Então compreende que a responsabilidade é sua da hora que você levanta. Então a gente tem muito hábito de entrar nos lugares e fazer o sinal da cruz. Você entendeu por que você fez o sinal da cruz? Que a partir daquele momento, o que você falar, o que você pensar, o que você agir, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente faz tudo automático. A gente realmente está fazendo o sinal da cruz, não presta atenção. Mas é em nome dele. A gente deveria começar as reuniões e falar assim: que Deus inspire os nossos pensamentos e nos dê a graça de cumprir. Porque até para pensar, ter um pensamento bom, nós dependemos de Deus. Então quando eu sou ofendido, quando alguém me magoa, me ofende, como é que eu dou um testemunho? Não matando, não falando mal, não vingando, que a gente fica assim, mas você vai ver o que eu vou fazer na próxima. Não é assim? A gente é traído, quer trair. Alguém fez alguma coisa, eu falo, vou dar o troco. É isso que ele ensinou? Não. Dar testemunho de Deus, de que a gente é cristão, que a gente é cidadão do céu, que está aqui de passagem, não é uma brincadeira. Mas para que eu possa fazer isso, a minha vida tem que estar fundamentada em 4 coisas. Quais são? Porque não é do nada, é um processo. O meu processo de conversão, ele é diário. Então, são 4 coisas que a nossa a nossa vida tem que estar fundamentada. A primeira é na fé dos discípulos.
A nossa fé é apostólica, igreja católica, apostólica, porque veio dos apóstolos. Eles viram, eles foram testemunha ocular, eles caminharam com Jesus. Pode imaginar o que esses meninos viram. Quanta coisa eles fizeram. Então, eles viram, e nós acreditamos nisso. Então, na fé dos apóstolos. A segunda, na caridade, porque se eu sei que eu tenho um pai, você é meu irmão. É o mesmo Espírito em nós. A Eucaristia é a mesma que nós recebemos. Mesmo que eu te ache uma chata. É a mesma. É o mesmo Cristo. E outro dia eu estava falando sobre isso. Quando você está diante de alguém que ainda não conheceu Jesus, ao que você estiver diante dele, reze e adore Jesus que está preso nele, que precisa ser libertado. Olhando para ele, falo: Jesus, eu quero rezar para que o Senhor consiga ser libertado dentro dele, que o Senhor está aí dentro. Há um mistério que Deus habita em nós. Para que ele consiga permitir que o Senhor, a luz, passe a luz. É isso. Então, é a fé, o amor, a caridade, a Eucaristia. Nós temos que entender, gente, quanto nós somos agraciados, ter a graça de receber Jesus vivo todos os dias. Isso tem preço. Como é que a gente adoece ainda diante de Jesus vivo? Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, é Ele. Na época da pandemia, nós da área de saúde sofremos mais do que a média, porque nós somos desamparados, porque foi considerado serviço essencial somente a supermercado e farmácia, e esqueceu que o homem também é um ser espiritual. E nós tivemos que enfrentar tudo que a gente não imaginou que ia ter que viver. A lutar com uma doença, um inimigo que a gente não via, que ninguém conhecia, que ninguém sabia de nada. E tínhamos que ir todos os dias. Fosse sábado, domingo, dia santo ou feriado. Nós fomos. Eu gravei muitos vídeos dentro da Santa Casa para passar para o hospital inteiro, para que a gente não desistisse. Que mesmo que a gente morresse, a gente estaria cumprindo a nossa missão. Mas nós fomos desamparados. Então eu lembro que eu, com alguns residentes, ficávamos, se eu chorar vocês não espantem, porque foi uma cena, era muito forte. A gente ia para a porta do Colégio Arnaldo, da igreja, da capela, ajoelhava no chão e rezávamos o terço, pedindo a Deus força para enfrentar o que a gente não sabia. E ficava muito triste, eu falava: Jesus, o Senhor está preso aí. A gente precisa do Senhor e não tem direito a ter acesso ao Senhor. Foi muito sofrido, mas foi muito sofrido, porque nós fomos sendo desvitalizados. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é o corpo que nos põe de pé. Quantos mortos na nossa frente, quantas famílias que não puderam despedir de ninguém, e nós não fomos olhados, acudidos. Se esqueceu que nós somos corpo e alma. E a nossa alma ficou seca, árida, desidratada, desnutrida, porque não recebeu a vida que é Jesus. E aí eu fico lembrando do dia que me emocionou profundamente. Acho que foi um sábado, a gente estava no CTI discutindo um caso, e era uma discussão que incluía várias equipes. Eu lembro que estava o pessoal da oncologia, estava eu, estava a nefro, e de repente, no meio de tanta coisa pitando dentro do CTI, eu escutei um sax. Falei: gente, para, não é possível ter alguém tocando sax para nós lá fora. E quando eu cheguei na janela, foi uma das cenas que mais emocionou o CTI. Havia um santo sacerdote com Jesus. Então ele estava com um ostensório imenso, e ele colocava aquele ostensório de frente à Santa Casa, e alguém tocou o sax, e ele abençoava. E naquele momento foi como trazer vida para a vida. Isso foi um testemunho desse, eu não sei quem foi esse sacerdote santo, que levou Jesus para nós,
que Deus testemunhe que no meio daquilo tudo, que a gente não estava só. E aquele homem tocava sax, o CTI parou. Chorou todo mundo, porque estava todo mundo exausto. Exausto. Sem perspectiva que ia acabar. Que a ambulância não parava de chegar. A ambulância a gente só olhava os pezinhos chegando, porque da janela a gente via um pé, e pelo pé a gente falava, vai morrer, não vai morrer, vai dar conta, não vai dar conta, que a gente olhava a situação, né? E era uma coisa surreal, a gente só via ambulância chegando, a coisa parecia não ter fim. E aí eu lembro direitinho desse, que aí a gente ficou todo mundo na janela, para receber a bênção. Você via as carinhas do povo na janela. E o padre com o ostensório. Então eu sabia que Jesus não nos ia abandonar. Mas aquele foi um sinal visível, né? Era Ele vivo naquele momento, nos dando luz, força, coragem, falando de pé, que eu estou com vocês, eu não abandonei. A igreja pode estar com a porta fechada, mas eu, o Senhor, permaneço com vocês. Então foi um dos momentos mais fortes da pandemia que a gente viveu, foi essa presença, e alguém teve a delicadeza de colocar um sax. Tocou o sax para nós lá fora. Não teve medo de sair à rua. E levar esse conforto na alma da gente que estava lá, na luta pela vida. Tinha outras doenças acontecendo, não era só Covid. Tinha outras doenças acontecendo, a gente tinha que estar de pé para trabalhar. Então, a importância do momento desse, onde a presença da Eucaristia me lembra Jesus vivo. E hoje nós temos a chance de continuar tendo Ele vivo. E a gente comunga sem ter muita consciência do que nós estamos fazendo. E nós recebemos aquele que nos cura, aquele que nos sustenta, aquele que te ampara, aquele que te transforma. Porque o objetivo é a gente depois ser um outro Cristo, né? Mas como é que eu vou ser? À medida que eu encontro com Ele. Cada vez que eu encontro com Ele, é Ele que vai me trabalhando e vai me incorporando nele. Ele que eu vou diminuindo para que Ele cresça. E a quarta coisa que eu falei que era a fé, a caridade, a Eucaristia, e a quarta coisa é a oração. A oração, gente, ela é o oxigênio da alma. Se vocês não rezarem todos os dias, é igual não comer todos os dias. A alma perde força. Como é que alimenta a nossa alma? Com a oração. Eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que ler, tenho que guardar essa palavra, que ela é meu alimento, e eu tenho que falar com Jesus, se calar. Quando vocês receberem a Eucaristia, Jesus faz essa queixa. Ele fala assim, quando você recebe uma visita na sua casa, importante, você coloca ela sentada, você vai para a janela ver quem está passando? Você concentra na visita, não é? As pessoas recebem a Eucaristia e ficam de olho quem está comungando. Olhando o resto. Eu não falei com vocês outro dia sobre o silêncio dos olhos. Fecha os olhos na hora de rezar. Concentra naquele que você está falando. Fechar o silêncio do ouvido, lembra? E eu tenho pedido demais, as igrejas estão muito barulhentas. Nós estamos na casa do nosso Pai. A gente está perdendo a consciência do sagrado. A gente tem que ter reverência. Temos que entrar na casa dele, a casa é dele. Quer conversar? É maravilhoso encontrar com os amigos e conversar lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. E a gente precisa aprender a respeitar o outro quando está rezando. Porque às vezes eu estou rezando, o povo chega e fala assim, você está rezando, né? Estou. Mas atrapalha a si mesmo. Acredita que eu estou diante de um Deus vivo? Não. Não crê. Porque para mim, para que Deus esteja presente, vivo, eu diante de alguém vivo, eu tenho que estar vivo diante dele. E presente diante dele. É uma relação, gente, a confiança não é numa ideia, é numa pessoa. A minha fé não é numa ideia, é numa pessoa. Jesus está vivo no meio de nós. Se eu não me sustentar nisso, como é que eu vou dar testemunho? Não dou, pois nem eu estou dando conta de mim. Eu preciso falar para mim mesmo, eu estou precisando de força para mim, como é que eu vou ajudar o outro? Não vou. Então Jesus conta com cada um de nós e não tem como a gente escapar. Mas isso é necessário que a gente esteja de verdade empenhado na nossa vida espiritual. A vida espiritual é uma coisa séria, isso não é uma brincadeira. Não deixe para descobrir isso na hora da morte. Descubra agora.
Porque a gente caminha com Ele, Ele é aquele que é o nosso, Ele falou, eu caminharei com vocês como companheiro de caminhada para a eternidade. E se o fardo estiver pesado, eu carrego para você? Existe uma doçura igual a essa? Não, não existe. Não existe. Mas eu tenho que falar com o meu irmão da experiência de Deus. Eu encontro as pessoas aflitas, angustiadas, agoniadas, e falo com ela, eu tenho um tratamento para você? Tem. É Jesus. Vejo o povo aflito, agitado, nervoso. Falo, para meu filho, por que você está assim? Estou angustiado, não sei que decisão tomar, Filó. Falei, mas tem uma pessoa que sabe. De graça, por enquanto ele é de graça. Por enquanto não tem fila, porque as pessoas ainda não acreditam que ele está vivo. Mas vai no Santíssimo e fala com ele. Fala, Jesus, eu preciso tomar uma decisão. O Senhor me ajuda? E às vezes quando você fala da palavra de Deus e fala o nome dele, as pessoas já começam até, às vezes chora, porque tinha esquecido. Chora porque sabe que é real. E fala, como que eu posso esquecer dele? E ele fará. E ele faz, e é maravilhoso a gente testemunhar que Deus faz. Que eu peço, Jesus me orienta, e ele orienta. Que decisão eu tomo? E ele mostra. Então, se vocês não viverem isso na vida de vocês, vocês vão passar o quê? Que cristão nós somos? Essa é a messe. É que nós temos que anunciar um Deus que é vivo. E que transforma a nossa vida. E que é a razão da nossa alegria. E que quando alguém perguntar, por que você é nessa alegria? Que remédio você toma para ser assim tão vitaminado essa hora? Fala, Eucaristia, amigo. Tem um corpo que me carrega. Tem a audácia de dizer isso. Há um corpo que me sustenta. E é Jesus. Não tenha medo de dizer. Não tenha medo de anunciar. Sem agredir ninguém. Mas se alguém perguntar, como diz Pedro, se alguém te fizer pergunta sobre a razão da sua esperança, esteja pronto para falar. Quem me sustenta, quem me dá isso, é Jesus. Compreendem? Hoje Ele conta comigo e com você. Hoje, para que as pessoas entendam que nós temos que trabalhar para esse reino, anunciar um Deus vivo, anunciar que Ele é dono das coisas, dizer às pessoas, não tenhais medo, não desespere, quem tem Deus espera. Ele vai demorar, não tem importância, Ele tem o tempo dele. Ele é o Senhor. Entender que Ele é o Senhor de verdade. E aí a gente acalma. Tudo, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Então nós precisamos de pedir o Espírito Santo de Deus que nos conceda sabedoria. Que nos encha de sabedoria. Que nos ajude no nosso processo de conversão. Para que a nossa vida tão simples, tão nada, possa ser luz para o nosso irmão. É preciso, mesmo que a gente seja uma seta torta, mal acabada, a gente não mostra, não é a gente mostra o autor, mas que a gente possa ter a convicção, a certeza de que Ele muda qualquer coisa. Ele é o Senhor. Anunciar isso, que essa história de amor é real, que a gente não é enganado. E tem uma pessoa que pode nos ajudar, que é a Mãe Santíssima. Ela nunca tirou os olhos de Jesus a partir do momento que Ele nasceu. Ela sempre teve os olhos voltados para Ele. Nós vamos pedir a ela que nos dê a graça de ter os olhos voltados para Ele. Pensar nele várias vezes ao dia. E falar com Jesus assim, pela manhã, já até falei isso com vocês. Como que o Senhor me sonha hoje? Como o Senhor me sonha hoje? Como é que o Senhor precisa de mim hoje? Aonde o Senhor quer que eu fale do Senhor hoje? Aonde tem uma terra árida precisando da sua água? Aonde tem alguém entristecido, deprimido, abatido, achando que a vida é esse nada? Aonde eu posso dar força e coragem para o outro e dizer coragem? Nós temos uma grande e poderosa intercessora que é mãe e intercede sempre agora diante de um Deus que é de uma doçura incalculável, dessa misericórdia que transborda e que é um mistério na nossa vida, que nos deixou tudo para que a gente desse conta de ficar de pé, inclusive Ele mesmo fica conosco. Então hoje eu vim cá dizer para vocês que essa missão que vocês rezam aqui é sua, é minha, é de cada um que está aqui hoje e de todos os outros que irão nos ouvir. Os operários que Deus precisa é de cada um de nós. Nós somos os operários do reino.
Esse reino que Ele quer trazer aqui no mundo. O reino já está acontecendo. Aonde dois estão reunidos falando dele, o reino de Deus está acontecendo. Aonde alguém faz uma obra de caridade, o reino de Deus está acontecendo. Porque o reino de Deus é amor. Aonde existe amor, Deus está. Então, que Deus nos dê a graça, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça da nossa conversão. E vou pedir a vocês, chame muitas vezes por dia o Espírito Santo de Deus. Jesus falou, chame o Espírito Santo através do coração imaculado da minha mãe, para que Ele te oriente, para que Ele te encha de sabedoria, para que Ele te dê a decisão certa, para que Ele te ajude pelos seus atos, pela sua vida. Que as pessoas olhem aquilo que você está fazendo e dê glórias a Deus pela sua vida. E fala, essa pessoa me ajudou a entender que eu tenho um Pai e que o caminho é esse. Nós temos que ajudar uns aos outros, revelar essa doçura que te transformou, que te colocou de pé, que te salvou quantas vezes, que te buscou em quantos descaminhos, que nunca desacreditou de você e que ainda te espera a cada dia. Continua batendo a porta e dizendo, se você abrir, seremos amigos. Não perca a oportunidade de ser amigo de alguém de tamanha doçura, de tamanho poder. Que Deus capacite a cada um de nós, na nossa vida mais simples, mais ordinária, no sentido de comum, a dar testemunho de que é um Deus vivo e que nos ama sem igual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se cansado estás de caminhar, se uma solidão agora quer te acompanhar e a dor até quer te dominar, dê um basta, aqui é o teu lugar. Então vem, tem alguém deixa Jesus curar tudo que passou, teus pecados, tua vida e o teu interior. Ele é o dom do amor, deixa-te tocar no seu coração.